Boa noite. Hoje nós vamos começar a nossa quinta aula, deste período de aulas remotas para os cursos de Administração de Empresas e Ciências Contábeis da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Como eu fiz na aula anterior, eu vou fazer inicialmente uma breve reflexão contemplando filosofia da ciência. Como vocês devem lembrar, eu já me referi a um grande cientista austríaco chamado Karl Popper, Sir Karl Popper. Esse austríaco, ele refletindo sobre ciência e teoria, ele fez uma grande contribuição para os procedimentos de verificabilidade do conhecimento científico. E um dos procedimentos mais importantes desenvolvidos por ele foi o preceito de que uma teoria é válida e ela adquire consistência ao longo do tempo se ela for permanentemente verificada. Ou seja, uma teoria ela vai ganhando consistência na medida em que ela vai sendo testada. Não é? Ou seja, as suas predições, aquilo que ela explica e aquilo que, a partir dessas explicações, ela pode predizer, ou seja, a sua capacidade de predição, de prever o que pode acontecer, a partir das explicações que ela concede aos fenômenos que ela estuda, vai fazendo com que ela ganhe consistência ao longo do tempo. Assim, por exemplo, a teoria da evolução de Darwin, né, ela não é mais bem considerada hoje uma teoria. Por quê? Porque ela é tão evidente e ela já foi testada tantas vezes, ou seja, a tese central da teoria de Darwin, de que os seres vivos são o resultado da evolução por seleção natural, tá certo? E no caso específico da espécie humana, além da seleção por evolução natural, há ao seu lado a seleção por evolução cultural. Quer dizer, isso já foi tão suficientemente comprovado que não dá mais nem para você dizer que isso é uma teoria, já é praticamente o que nós chamamos um fato da existência, um fato da vida. Um outro exemplo que eu posso dar para ilustrar isso que eu estou dizendo, né, que Popper desenvolveu como um preceito de verificabilidade da ciência, portanto das teorias que compõem a ciência, é da teoria da gravidade. Quer dizer, a lei da gravidade já foi mais do que nunca, desde que foi anunciada, suficientemente testada, a lei da gravitação universal, né, de maneira que qualquer corpo que você lance, né, para cima, inevitavelmente, devido à força de atração gravitacional do planeta Terra, né, vai atrair esse corpo de volta. Então, a lei da gravitação universal, ela já foi mais do que suficientemente comprovada. Ela não é mais nem uma teoria, é um fato da existência, é um fato da vida. Né? Eu estou fazendo essa reflexão para que vocês observem o caso da teoria liberal, né, como eu venho desenvolvendo com vocês. E lembrem, né, que eu venho enfatizando que a teoria liberal não foi inventada por ninguém, ela não foi criada por alguém ou por um grupo de cientistas nos seus gabinetes, né? E a partir dali se constituiu uma sociedade como nós conhecemos como sociedade industrial capitalista. Não, ela foi o resultado, né, de uma série de elaborações que eu já citei anteriormente, né, de várias contribuições no campo da filosofia, no campo da política, no campo da economia, né, criando um corpo teórico, que nós poderíamos dizer assim, liberal, né, que se constituiu, né, na teoria liberal clássica, né, e naquelas três dimensões, filosófica, política e econômica, como eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores. Fiz essa reflexão para que vocês compreendam, lembrando do final da aula passada, da quarta aula, né, quando eu disse que a teoria liberal, né,
um dos seus princípios fundamentais, correspondentes à dimensão econômica, não é? Ela encontrou dificuldades de realização na prática. Ou seja, um preceito econômico fundamental, desenvolvido principalmente por Adam Smith, dizia que, né, os indivíduos livres no mercado e de acordo com o resultado dos seus próprios talentos, das suas próprias profissões, né, contribuiriam para que naturalmente a lei da oferta e da procura de bens e serviços no mercado, né, levariam, né, à alocação, né, a ideal, né, dos bens e serviços, provendo as necessidades das pessoas, né, de cada indivíduo. A questão é que, na prática, ou seja, na medida em que a sociedade industrial capitalista foi se desenvolvendo no final do século XVIII e durante todo o século XIX, né, quando se acelera o processo de industrialização e a migração do campo para a cidade, as pessoas se deslocando do campo para a cidade à procura de empregos, à procura de trabalho, né, foi demonstrando que, nesse particular, a teoria encontrava algumas dificuldades, ou seja, nem sempre, né, a livre oferta de bens e serviços no mercado, inclusive a oferta de trabalho, ou seja, as pessoas procurando ofertar sua mão de obra para trabalhar, né? Portanto, assim, se constitui também uma mercadoria. A oferta de trabalho não deixa de ser uma mercadoria, tanto é que ela é paga como salário para isso, como você compra qualquer mercadoria, né? Qualquer bem, qualquer serviço. Você também compra o trabalho das pessoas, tá certo? Então, nem sempre a lei da oferta e da procura, ou seja, as pessoas livremente no mercado de trabalho, levariam ao equilíbrio natural da lei da oferta e da procura. Havia dificuldades. Essas dificuldades, certo? Talvez a principal foi aquela que eu falei para vocês na aula anterior, né? A formação da pobreza econômica, ou seja, a formação da pobreza econômica na escala em que se constituiu no século XIX, nas cidades europeias, particularmente nas cidades inglesas, né, na medida em que a Inglaterra foi o berço da sociedade industrial, não havia sido previsto pela teoria. Claro, a possibilidade do surgimento de indivíduos que não teriam condições de se colocar no mercado de trabalho foi imaginado por Smith, como já falei para vocês, no livro A Riqueza das Nações. Mas Smith não cogitou, né, de que a formação, o aparecimento de indivíduos que tinham dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, consequentemente, de se sustentar, né, a si próprio e a sua família, né, isso se constituiria num problema a ser enfrentado de maneira mais elaborada pela teoria liberal, como de fato aconteceu, certo? Então, veja, a pobreza econômica como um fenômeno socioeconômico, sociopolítico, né, surge no século XIX, certo? E vai forçar com que a teoria liberal ela se adapte, ou seja, a teoria encontre a resiliência suficiente, ou seja, ela encontre dentro dela própria, né, sem perder o seu princípio teórico fundamental de economia, ou seja, da livre iniciativa do mercado, né, dos indivíduos livres oferecendo bens e serviços e ali buscando o ponto de equilíbrio entre oferta e procura. Não é? Sem perder esse princípio, a teoria tinha que encontrar flexibilidade para enfrentar um fenômeno novo que não havia sido previsto na escala na qual ele, né, apareceu no século XIX, certo? Então, o que é que vai ocorrer ao longo do século XIX? A teoria liberal vai ter de se adaptar, ela vai ter de encontrar mecanismos para enfrentar esse problema novo, não imaginado na escala na qual ele apareceu, na qual ele surgiu, né, no cenário da Inglaterra e nas demais sociedades europeias,
no século XIX que estavam realizando a Revolução Industrial. Certo? Agora, veja bem, não esqueçam de uma coisa que é fundamental. Quando eu defini as 3 características fundamentais do Estado liberal clássico no século XIX, na aula passada, né, a obrigação de garantir a segurança interna da sociedade, que impactava diretamente no circuito das mercadorias, a obrigação da garantia da segurança externa da sociedade, que impactava também, né, diretamente no circuito das mercadorias, e, né, a garantia, né, da legalidade e legitimidade de todos os contratos celebrados naquela sociedade. Tá certo? Portanto, 3 estruturas: as polícias militares na primeira função, as forças armadas na segunda função e a instituição judiciária na terceira função, dava àquele Estado, o Estado liberal do tipo clássico, uma configuração enxuta, uma configuração pequena, que encontrava, de certa maneira, facilidade para ser financiado, ou seja, os impostos pagos, né, por cidadãos e empresas, né, do século XIX, certo? Vamos dizer assim, eram suficientes para garantir um bom funcionamento daquela estrutura de Estado. Certo? Uma estrutura que nós podemos dizer pequena, uma estrutura que nós podemos dizer mínima, certo? Correspondente àquelas 3 funções do Estado liberal clássico. Tá certo? Mas, veja, não cabia ao Estado fazer nenhum tipo de política social, né, de amparo, por exemplo, aos mais pobres. Isso não existia. Historicamente, essa ação de política social fazia parte da caridade ou individual das pessoas, de cada fiel, cristão, católico ou evangélico, ou função de caridade das igrejas católicas, evangélicas, né, que, de acordo com as suas teologias, não é, tinham na caridade uma das virtudes teológicas. Tá certo? Então, o Estado não se via, né, desempenhando uma função de políticas sociais para amparar os mais pobres. Observe também que, nessa mesma perspectiva, o Estado não se via com a função, por exemplo, de financiar a educação dos mais pobres. Não, não era sua função. O Estado não via isso como função sua. Veja o que eu estou mostrando, delineando para vocês. Né? O amparo, né, econômico dos mais pobres, como a educação para os mais pobres, e daí todos os aspectos da vida que são importantes para a nutrição, proteção e reprodução das pessoas, né? O Estado não se via não se via como responsável por elaborar políticas, certo, de natureza socioeconômica, né, que devesse satisfazer essas necessidades. Certo? Lembre-se, o Estado liberal clássico se resguardava aquelas 3 funções já citadas. Porém, a emergência da pobreza econômica, agora conhecida como a questão social, ou seja, o problema social, tá certo? Que, na verdade, é da pobreza econômica, exigia, ou como exigiu, né, uma reelaboração, certo, da função do Estado. O que vai implicar, observe, daqui para frente, cada vez mais, e vocês vão ver em todos os outros problemas que eu citarei, certo, inerentes ao Estado liberal clássico, exigirão cada vez mais ações do Estado de intervenção na sociedade ou na economia, visando debelar problemas não imaginados, problemas não previstos pela teoria, na medida em que ela foi se construindo ao longo do tempo. Isso é absolutamente normal no que se refere à elaboração de uma teoria, porque, como tem que ficar claro, nenhuma teoria é capaz de imaginar tudo, de dar conta de tudo.
certo? Quando uma teoria se arroga o direito de resolver todos os problemas, não é uma teoria, muito provavelmente é uma teologia, ou seja, que se transforma num dogma, né? Como a gente pode, daqui a pouco, ou nessa aula, uma outra, tecer alguns comentários a respeito disso, tá certo? Então, tem que ficar claro que a teoria proposta, certo? Ela vai encontrar força explicativa na medida em que ela não abandona os seus princípios, porque se ela tiver de abandonar os seus princípios, significa que ela está completamente errada. Então, aquela teoria deverá ser deixada de lado. Porém, né, sem abandonar os seus princípios, sendo capaz de se adaptar, né, para continuar dando conta, né, de uma gama ampla de fenômenos para as quais ela se desenvolveu, né, como teoria explicativa, a teoria liberal vai encontrar isso. Né? Tanto é que ela ainda existe, quer dizer, ela ainda a prova disso é que a teoria liberal, ela ao longo do tempo, na medida em que ela foi se adaptando às transformações da sociedade industrial capitalista, ela permaneceu ao longo do tempo. Né? E ela foi conduzindo sociedades industriais capitalistas ao longo do tempo, até agora, até hoje. Tá certo? Com as suas devidas adaptações, como nós vamos ver ao longo da disciplina. Então, adentrando agora mais fortemente, né, nos problemas enfrentados pela teoria, nós podemos dizer que o primeiro grande problema enfrentado pelo Estado liberal clássico, certo, foi exatamente, como eu já disse aqui, a formação da pobreza econômica. Ou seja, as camadas pobres da sociedade, as camadas sociais pobres da sociedade, não conseguiam encontrar meios, né, através dos quais cada indivíduo dessas camadas pudesse garantir a sua própria sobrevivência e das suas famílias. Evidentemente, gerando uma série de dificuldades, como nós já vimos aqui, né, as dificuldades de habitação, portanto, moradia, dificuldades sanitárias, né, porque não havia esgotamento sanitário, saneamento básico. Né? Veja que, por exemplo, só agora, né, veja o caso do Brasil, né? Nós estamos falando da Inglaterra do século XIX, o Brasil agora que conseguiu aprovar o marco de saneamento básico agora em 2020, assinado na semana passada, certo? No atual governo, né? O marco de saneamento básico, né? Procurando assim garantir o acesso à água, esgotamento sanitário para toda a população brasileira. Então, mais de cento e tantos anos, mais quase 150 anos de diferença, tá certo? Quer dizer, e um problema enfrentado pela Inglaterra lá no século XIX. Não é? Então, portanto, falei, problemas de habitação, problemas de saneamento básico, problemas educacionais, ou seja, de qualificação educacional em grande escala, tá certo? Ou seja, a educação pública, certo? Que fizesse com que esses indivíduos pudessem ir subindo na escala social na medida que se instruíam, certo? Com habilidades capazes de ser funcionais para o mercado de trabalho, problemas de transporte público, transporte coletivo, que é um problema absolutamente novo no século XIX, que não existia anteriormente. Né? Lembre-se que o metrô de Londres é de meados do século XIX, tá certo? 19, tá certo? Então, todos esses problemas aí são aspectos, né, da pobreza econômica, formavam aquilo que ficou conhecido como questão social. Mas coube ao Estado liberal clássico, né, e criando mecanismos. Né? E quem é esse Estado liberal clássico? O parlamento inglês, com os representantes das camadas sociais da Inglaterra, inclusive, olha, isso é muito importante, né? Inclusive os primeiros representantes vinculados às classes operárias da Inglaterra, né? Que formarão o embrião do futuro Partido Trabalhista da Inglaterra, certo? Que vai se construindo ao longo do século XIX, certo? Então, qual era o objetivo dessas reivindicações dos trabalhadores expressos em vários movimentos? Talvez vocês tenham ouvido falar, né, dos movimentos, os primeiros movimentos dos trabalhadores reivindicando melhores condições
salariais, melhores condições de trabalho, não é? Como uma jornada de trabalho de 8 horas, como descanso no final de semana, não é? Como a regulação da jornada de trabalho para mulheres e crianças, tá certo? Depois as férias, tá certo? Depois as aposentadorias, quer dizer, tudo isso foi sendo colocado vagarosamente ao longo do século XIX como reivindicações trabalhistas, né, uma pauta trabalhista visando a melhoria das condições socioeconômicas dos operários, né, dos trabalhadores das fábricas principalmente, e atingindo todos os outros setores trabalhistas, o setor do comércio, tá certo? Os setores agropecuários, etc. Ou seja, o que é importante aí? Ou seja, que a questão social, ou seja, a formação da pobreza econômica, foi, ao longo do século XIX e no início do século XX, foi sendo equacionado pelo Estado liberal clássico, na medida em que desenvolvia políticas para atacar esses problemas, né? Ou esses aspectos desse problema maior, chamado pobreza econômica, questão social. É claro que isso, né, acontecia num diálogo permanente com os representantes das classes trabalhadoras, tá certo? Das classes trabalhadoras organizadas em suas associações. Isso se deu de maneira pacífica? Não, não se deu de maneira pacífica. Houve conflitos, houve greves, né? As primeiras grandes greves dos trabalhadores de fábricas, certo? Organizados pelas associações de trabalhadores, certo? Inicialmente com quebra de máquinas, né? Porque originariamente os primeiros movimentos dos trabalhadores, em razão das suas dificuldades socioeconômicas, nos levaram a quebrar as máquinas, porque eles identificavam nas máquinas, não é, o motivo, né, das suas dificuldades de sobrevivência, dos seus problemas socioeconômicos. Então, eles começaram a atacar as fábricas, quebrando as máquinas e dando prejuízos, né, evidentemente, para as empresas, tá certo? Na medida que paravam a produção. Né? Depois houve um movimento, o movimento ludista, Ned Ludd, né? Um dos inspiradores do chamado movimento cartista, das cartas do povo. O que eram essas cartas? Eram cartas surpreendentemente modernas, certo? Quais eram as reivindicações? Aquelas que eu falei, né? Jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal, as férias, a regulação da jornada de trabalho para homens, para mulheres e crianças, etc. Não é? Então, essas pautas reivindicatórias apresentadas pelos trabalhadores por meio de suas associações, certo? Foram criando uma dinâmica de resiliência, ou seja, para o Estado liberal clássico, fazendo com que ele, na medida em que recebia essas reivindicações, certo? Isso também não foi um processo da noite para o dia, tá certo? Por isso que eu insisto, ao longo do século XIX, princípio do século XX, tá certo? E na medida que recebia essas reivindicações, fossem formatando meios, né? Hoje nós chamamos políticas públicas, políticas públicas para enfrentar essas dificuldades colocadas, né? pelos trabalhadores. Porque, afinal de contas, né, o empresariado começou a perceber, tá certo, que capital e trabalho convergiam para uma finalidade, certo? Que um precisa do outro, evidentemente. Não há uma oposição. Eu vou já explicar mais na frente por que eu estou insistindo nisso. Não há uma oposição antagônica, fundamental entre capital e trabalho. Não. Certo? Dentro do âmbito da teoria liberal clássica, há uma convergência de interesses entre capital e trabalho, ou seja, entre os empreendedores e entre os trabalhadores. Certo? Entre aqueles que vão oferecer trabalho, né, nas fábricas, através de seus empreendimentos, e aqueles que vão oferecer sua mão de obra em troca
desse trabalho, do salário remunerado. Há uma convergência de interesses, certo? Não há uma relação antagônica intransponível, tá certo? É claro que, em decorrência das pressões contextuais dos vários momentos, principalmente ali, no princípio do século XIX, a grande quantidade de mão de obra chegando do meio rural para as cidades, houve uma pressão sobre o valor dos salários, certo? Em razão da grande quantidade de oferta de mão de obra. Então, isso aí ajudou a rebaixar o salário, sem dúvida nenhuma, tá certo? Mas ao longo do tempo, na medida em que a sociedade industrial capitalista inglesa ia, não é, se complexificando, tá certo? E na medida em que o Estado liberal clássico, certo? Nessa dinâmica de atender às necessidades, criando legislações que, não é, melhorassem as condições de vida dos trabalhadores, juntamente com ações dos próprios empreendedores, já explico mais sobre isso, não é? Foi, não é, vamos dizer assim, desarmando o gatilho, né, das tensões sociais que poderiam levar a conflitos que dificultassem, né, o funcionamento natural do circuito das mercadorias, ou seja, o funcionamento natural do mercado de bens e serviços da sociedade industrial capitalista ali no século XIX, né, na medida em que aquelas reivindicações iam sendo atendidas. E aqui é importante compreender que no contexto desse século XIX que nascerá uma proposta teórica. Olha, isso aqui é importante. Lembre-se que eu venho falando para vocês que a teoria liberal clássica ela é um conjunto, ela é uma construção, poderíamos dizer até secular, tanto no que se refere à sua concepção filosófica, a concepção de filosofia, a sua concepção política e a sua concepção econômica. Essas três esferas componentes da teoria liberal clássica. Mas no contexto do século XIX, né, vai surgir uma outra teoria, tá certo? Teoria que naquele contexto vai se opor, né, à teoria liberal clássica. E ela decorreu basicamente o que eu vou chamar hoje de uma ficção teórica. Ela recebeu influência da teoria, vamos dizer assim, né? Olha que a diferença. Lembra como eu falei da teoria liberal, teoria funcional estruturalista, da teoria liberal, né, clássica, né, que há uma ontologia por trás dessa teoria? No caso dessa teoria que eu vou falar aqui, ela tem uma ontologia, há uma visão por trás dela. A visão ontológica da teoria que eu vou apresentar, que é a teoria marxista engelsiana, ou seja, de Karl Heinrich Marx e Friedrich Engels, a concepção ontológica dela não é aquela, por exemplo, da teoria funcional liberal e nem da teoria funcional estruturalista, que imagina, né, o homem como resultado, né, de um processo de seleção evolutiva, né, biológica e cultural, que implicará a construção de instituições sociais, né, pelas várias sociedades ao longo do tempo. Não. A concepção ontológica que está por trás da teoria marxista engelsiana é a de que a história das sociedades não é a história das instituições, das ideias dos humanos criando instituições que os adaptem aos vários ecossistemas. Não. É uma história única e exclusivamente da luta pela sua sobrevivência. Ou seja, a história das sociedades humanas é uma história material. É uma história do desenvolvimento das forças econômicas que garantiam a sobrevivência dos seres humanos. Isso é o que se chama uma concepção materialista da história. Quando se fala materialismo aqui, não está se referindo ao materialismo espiritual. Também, mas não é a parte mais importante. Concepção materialista da história é a concepção
ontológica, certo? Ôntica, né? Que defende que a origem das sociedades humanas é e o seu desenvolvimento é a história do desenvolvimento das forças econômicas destinadas a produzir a sobrevivência humana ao longo do tempo. Ponto. Né? E que a consequência dela é de que essa luta pela sobrevivência, ou seja, pelo desenvolvimento puramente das forças econômicas ou forças materiais, aí é sinônimo, tá certo? Levaria a uma oposição de dois grupos, que eles vão chamar classes sociais. Uma classe que é a dominante e uma classe que é a dominada. Pronto. Esse aqui é mais ou menos a concepção ontológica da teoria marxista engelsiana, certo? Que é também conhecida como teoria socialista / comunista, certo? Então, o que está por trás da teoria, a ontologia por trás dela, é esse desenvolvimento das forças materiais. Forças materiais, entendam, forças econômicas. Ou seja, como é que quer conhecer aquelas sociedades? Estudem como os homens produzem a sua existência. Como é que os seres humanos naquelas sociedades se organizam em termos de relações sociais de produção, relações coletivas de produção, tá certo? Para garantir a sua sobrevivência e quais são as tecnologias que eles vão chamar de forças produtivas existentes ali naquela sociedade. Então, para conhecer a história das sociedades humanas, eu não me interessa tanto conhecer as instituições. Olha lá a teoria funcional estruturalista, a teoria liberal. As instituições sociais, econômicas, religiosas, jurídicas, políticas, não. Me interessa prioritariamente estudar como é que os seres humanos se organizam em relações coletivas de produção. Pode ser, por exemplo, tribos caçadoras-coletoras, pode ser a escravidão dos impérios da antiguidade, ou a servidão na Idade Média, ou o trabalho assalariado da sociedade industrial capitalista. O que me interessa, se eu sou um teórico marxista engelsiano, Marx e Engels, certo? Me interessa, certo, é saber como é que os seres humanos se organizam ali para produzir a sua existência e quais são as tecnologias, ou seja, as forças produtivas. Então, compreensão materialista, compreensão econômica, teoria marxista, relações sociais de produção mais forças produtivas. O que são relações sociais de produção? Caçar e coleta, escravismo, servidão feudal, trabalho assalariado, capitalista industrial. E quais são as forças produtivas? As várias tecnologias existentes que marcaram cada época desse aí. Soma uma coisa com a outra, você tem as condições materiais ou condições econômicas de cada época dessa aí, certo? Então, muito bem, quero conhecer a sociedade, vou procurar isso aí. Só que, de acordo com a teoria marxista, né, o fenômeno sociopolítico imediato resultante dessa conjugação de relações sociais de produção econômicas e forças produtivas, ou seja, tecnologias econômicas, é a instituição de uma dicotomia entre grupos que dominam e grupos que são dominados. Certo? Essa é a teoria marxista. E aí eles vão contando a história das sociedades humanas a partir dessa dicotomia, né? Estabelecendo um conflito permanente entre dominantes e dominados. Tá certo? Aqueles que dominam e aqueles que são dominados. Aí eles vão contar a história que no passado, no período antigo, eram os nobres e os escravos, no período medieval, os senhores feudais e os servos, né? E na sociedade industrial capitalista, o empresariado, onde os indivíduos, em tese, são livres, tá certo? Entre o empresariado e o proletariado, certo? Então, essa é a teoria marxista engelsiana, ou socialista / comunista. O que é isso? Porque eles vão dizer que a primeira fase na teoria marxista engelsiana, a primeira fase de uma sociedade posterior à sociedade capitalista, que eles querem derrubar através de uma revolução, era como imaginava Marx e Engels no século XIX,
seria uma sociedade socialista, ou seja, onde não haveria mais essa relação de dominação, né, de classe dominante e classe dominada, e no seu lugar estaria estabelecido o Estado, tá? Não é maiúsculo, o Estado. O Estado operário, né, ou o que eles chamam a ditadura do proletariado. O que é uma ditadura do proletariado? Veja como é um artifício muito interessante. Olha, numa ditadura do proletariado, como o proletariado representa a maioria dos trabalhadores, então, evidentemente, não há mais dominantes e dominados, porque, como o proletariado e os camponeses, que são aliados ao proletariado, segundo a teoria marxista-engelsciana, não é? Então, e eles são a maioria, evidentemente, nesse Estado não há mais dominantes e dominados. É um Estado dos trabalhadores, tá certo? É, portanto, uma ditadura democrática, tá certo? Veja como é interessante que em todas as sociedades socialistas, todas, desde a União Soviética, depois a China de 1949, Cuba, 1959, a Coreia do Norte, depois de 1950-53, com a Guerra da Coreia, e de lá até hoje, o Vietnã, todos esses países socialistas, certo? Só tinha um partido, tá certo? Que é uma contradição, porque partido vem de partido francês, quer dizer, minimamente partido implica que, imagine uma torta. Quando você parte a torta, né, você divide a torta em duas. Então você imaginaria que se existe um partido, deveria existir o outro, que seria um partido de oposição. Só que nas sociedades socialistas, isso não existe. O que eles chamam de partido é o partido único, o que é uma contradição, né? Porque deveria ter o outro lado, a outra parte da sociedade que foi partida. Mas não existe, porque na verdade é uma ditadura. Só que eles justificam isso dizendo o seguinte: como os operários e os camponeses eram a maioria, constituíam uma maioria, então, evidentemente, né, que é o partido único, o partido dos trabalhadores, ou seja, está aí implícito na concepção teórica política, né, a ideia de uma ditadura do Estado, né, já que agora, né, eles teriam acabado com o Estado capitalista, eles acabariam com a propriedade privada, né, a propriedade particular, né, dos meios de produção, não haveria mais empresas industriais, nem comerciais, nem agropecuárias, que fossem livres, ou seja, de proprietários individuais, seria tudo agora do Estado, né? Então, evidentemente, você estaria. E o Estado seria o representante dos trabalhadores, que era a maioria, operários e camponeses, né? Já que os camponeses eram aliados, segundo a teoria marxista-engelsciana, dos operários de fábrica, dos operários urbanos. Então, pronto, acabou. Né? Você tem aí uma sociedade democrática. Isso nada mais é do que um artifício teórico, né? Justificativo para legitimar, né, uma concepção teórica ditatorial, né, de Marx e Engels. E foi essa teoria que se constituiu no século XIX porque Marx e Engels assistiram o surgimento da questão social na Inglaterra do século XIX. Eles viram, né, a Revolução Industrial se desenvolver nos países da Europa. Tanto Marx como Engels são alemães, né, dos estados germânicos. Então, quando Marx e Engels nascem, não existia ainda a Alemanha unificada. Né? A Alemanha, como nós falamos, eram os estados germânicos, era a Prússia, era a Renânia, né? Era a Bavária, tá certo? Os principados germânicos. Né? Só depois, no final do século XIX, que foi unificada por Bismarck, né? Pelo general prussiano Otto von Bismarck, unifica todos esses estados germânicos na grande Alemanha. Né? Mas Marx e Engels são alemães e eles vão para a Inglaterra. Marx foi expulso da Inglaterra, da Alemanha e da França, pela Bélgica, e se exilou na Inglaterra. E lá, evidentemente, eles viram o nascimento da questão social, tanto da Revolução Industrial, tanto que Marx, é interessante que é uma passagem do Manifesto Comunista muito interessante. Então, isso tanto está presente na ideologia alemã, que é um livro dele que ele escreve em 1846, 2 anos antes do Manifesto Comunista, que é de 1848, em que ele é admirado, ele faz ele escreve uma frases, né, admirado da força revolucionária da sociedade industrial capitalista, quando ele diz que nunca, né, num curtíssimo espaço de tempo, né, o mundo foi revolucionário na dimensão em que
as revoluções industriais na Inglaterra e na Europa haviam, né, transformado o mundo, tá certo? Então, eles veem, ambos veem nascer ali, e Engels era filho de industrial, têxtil na Inglaterra, fábricas têxteis na Inglaterra, tá certo? Eles veem nascer a sociedade industrial capitalista e, consequentemente, a questão social. E vão elaborar, segundo eles, uma teoria que se contrapõe à teoria liberal, porque eles vão dizer, olha, o problema social é um problema inerente à sociedade capitalista. Por quê? Porque ela é naturalmente uma sociedade exploradora. Quer dizer, ao invés de ele compreender a dinâmica, veja agora, por isso que eu falei, a resiliência da teoria liberal, capaz de enfrentar problemas surgidos numa escala não imaginada pela teoria, no caso a teoria liberal clássica, enfrentar isso criando meios de resolução de problemas, como efetivamente aconteceu, melhorando as condições das camadas trabalhadoras, Marx e Engels vão dizer que não, né? Isso é impossível, que naturalmente a sociedade industrial capitalista, ao invés de melhorar as condições das camadas operárias, né, que ele vai chamar as classes operárias e, consequentemente, das classes campesinas, certo? Camponesas, aprofundaria cada vez mais a miséria, certo? A miséria da sociedade. Então, Marx e Engels apostavam no empobrecimento da sociedade industrial capitalista, não na melhoria das condições de vida das classes trabalhadoras, das camadas trabalhadoras, em decorrência da dinâmica natural de resiliência do Estado liberal, dando respostas, formatando respostas para resolver os problemas, os aspectos inerentes à problemática social, à questão social, tá certo? Então, eles apostaram que não, isso não vai acontecer, seguindo, né, o princípio teórico da luta, né, oposta entre os trabalhadores e os empresários. É por isso que eu falei, enquanto na teoria liberal a relação capital e trabalho, empresas e trabalhadores, ela é uma relação vista de maneira convergente, ou seja, uma convergência de interesses, certo? Entre empresários e trabalhadores. Na visão teórica de Marx e Engels, tá certo? Essa relação entre empresas e trabalhadores é uma relação antagônica, insuperável. Ou seja, não é uma visão convergente, é uma visão divergente. Ou seja, não há uma convergência de interesses, há uma divergência de interesses que se caracterizaria pelo aprofundamento das condições de miséria do operariado e dos camponeses, levando, segundo imaginava Marx e Engels, a uma revolução socialista. É por isso que Marx e Engels vão, no âmbito da sua teoria política, certo? Dentro do corpo teórico marxista, veja, a visão ontológica deles é aquela, o desenvolvimento das condições materiais. Né? É porque na visão marxista não há clara a ideia de ação humana política soberana. Ou seja, o indivíduo não pensa, o indivíduo é apenas o resultado. Há uma frase célebre que está na ideologia alemã de 1846, que isso vai fazer com que os marxistas do século XIX eles se vejam numa situação muito complicada, muito difícil, porque se negar isso, nega a teoria marxista. Mas no livro A Ideologia Alemã, de 1846, Marx vai dizer, não é a consciência que determina, ele vai repetir isso no Manifesto Comunista, não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência. Ou seja, não são as ideias, diferentemente do que pensava a teoria liberal e depois a teoria funcional estruturalista, né, que vai explicar o desenvolvimento da teoria liberal e das instituições, né, ao longo do tempo. Né? Na teoria marxista, ele vai dizer, não são as ideias, ou seja, não são as ideias encarnadas em instituições, ou melhor, não é a consciência, certo? O mundo das ideias, como pensava Kant, Immanuel Kant, certo? O grande filósofo alemão, certo? E nem nenhum outro teórico liberal inglês, não é a ideia que cria a vida, ou seja, que desenvolve as instituições, é a vida. Ou seja, são as condições econômicas que criam as ideias.
Certo? Então, é a célebre frase, não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência, ou seja, são as condições econômicas, por isso que eu falei da visão ontológica, o desenvolvimento das forças econômicas, as relações sociais de produção, como se, e as forças produtivas, como se relações sociais de produção, e aí é uma ingenuidade de Marx e Engels, como se as relações sociais de produção e as forças produtivas não fossem resultado das ações humanas, das ideias humanas, certo? Mas não vem o caso, eles pensaram assim e se consagraram assim, sua teoria se consagrou assim. Então, na cabeça deles, certo? A história humana era uma história teleguiada, ou seja, era uma história já definida. São as condições econômicas, são as condições materiais, ou seja, são as forças econômicas que determinam como os homens se relacionam para produzir a vida, ou seja, as relações sociais de produção, e o desenvolvimento das forças tecnológicas, das forças produtivas. É isso que explica o mundo. É por isso que eles pouco ligavam para a explicação das instituições religiosas, das instituições jurídicas, das instituições estéticas. Para ele, isso aí era o que se chamava superestrutura. Para você compreender o mundo das ideias, basta você compreender as relações econômicas, porque são as relações econômicas, são as relações sociais de produção e o nível de desenvolvimento das forças tecnológicas, que eles chamavam forças produtivas, é que determinam, certo? A estrutura jurídica, as instituições jurídicas, a instituição religiosa, a instituição política, a instituição estética, tá certo? Então, basta, portanto, você compreender como é que esse processo aí, né, de relação entre forças produtivas e relações sociais de produção, e você tem o domínio da explicação do mundo. Quer dizer, é de uma simplificação brutal, mas foi isso, afinal de contas, o que eles pensaram. E assim, eles diziam o seguinte, bom, o que vai acontecer é que essa sociedade industrial capitalista vai empobrecer, e ao empobrecer, criará um conflito insuperável entre os empresários e os trabalhadores, que já vivem uma relação antagônica, divergente entre capital e trabalho, entre empresa e trabalho, e como os trabalhadores são maioria, né, os operários urbanos e os camponeses, eles vão derrubar o Estado capitalista, o que eles chamavam de Estado burguês, os marxistas gostam disso da burguesia, né? Então, derrubar o Estado burguês e estabelecer um Estado socialista, tá certo? Sob o domínio agora da ditadura do Partido Comunista, né? O Partido Comunista que foi se estabelecendo, né, pela Europa, tá certo? Na Inglaterra, o Partido Comunista se travestiu de Partido Trabalhista, o Partido Trabalhista inglês, né? Nunca surgiu como partido, teve tentativa, mas o melhor representante foi o Partido Trabalhista inglês, porque teve algumas peculiaridades que nós vamos voltar possivelmente na próxima aula sobre isso, porque é muito importante. Porque o que eu estou mostrando aqui para vocês vai determinar o nosso mundo. Atentem para isso, prestem muita atenção nessa aula, tirem dúvidas se for o caso, porque tudo que nós vivemos no mundo hoje vai surgir aqui. Vai surgir nesse contexto aqui que eu estou mostrando para vocês. Dessa luta entre duas teorias. Teoria liberal, clássica, e a teoria socialista de Marx e Engels. Tá certo? Veja bem, não é que não existisse, atenção para isso, não é que não existissem outros teóricos. Existiam outros teóricos que vai ser fundamental para o desenvolvimento de uma outra vertente, certo? Que ficará conhecida como social-democracia. Certo? É porque Marx e Engels, muito aguerridos, eles conseguiram tomar de conta, vamos dizer assim, do movimento intelectual socialista na Inglaterra e na Europa ali no século XIX. Havia uma chamada Associação Internacional dos Trabalhadores que uniu trabalhadores ingleses, trabalhadores franceses, trabalhadores da indústria, né? E representantes camponeses da Inglaterra, da França, da Holanda, da Bélgica, tá certo? Da Itália, tá certo? Então, que eles se reuniram na chamada Associação Internacional dos Trabalhadores, tá certo? E ali, no âmbito da Associação Internacional dos Trabalhadores, tá certo? Marx e Engels conseguiram criar uma certa predominância, ter uma certa predominância, uma certa hegemonia ali no plano das ideias, o controle das ideias socialistas ali. Mas havia uma outra vertente, chamada a vertente social-democrata. Porque, veja, a consequência do pensamento de Marx e Engels era o seguinte: se
não era tão importante a ação política, era importante simplesmente o desenvolvimento das forças econômicas. As forças econômicas, uma interpretação é essa, levariam naturalmente a uma revolução socialista, porque haveria um empobrecimento natural, como pensavam Marx e Engels, da sociedade, devido à lógica exploradora, segundo Marx e Engels, da relação entre capital e trabalho. Quer dizer, o empresariado cada vez mais exploraria os trabalhadores e levaria ao empobrecimento da sociedade. Tá certo? Então eles vão dizer, olha, é um processo natural que essa contradição, né, esse antagonismo que é inconciliável levasse naturalmente à queda da sociedade capitalista, da sociedade industrial, devido ao empobrecimento. Certo? Então veja que praticamente não precisaria tanta ação política, ou seja, tanta ação voluntária por parte dos indivíduos, certo? Em termos de participação democrática nos partidos trabalhadores, etc. Marx via isso de uma maneira secundária. Por outro lado, havia uma outra vertente mais moderada, que ele dizia o seguinte: não, era importante uma busca de alternativas que levasse ao que ele ficou conhecido como social-democracia. O que é essa social-democracia? Foi aquilo que vingou na Inglaterra. Né? As reivindicações dos trabalhadores, que participavam da Associação Internacional dos Trabalhadores, depois eles racharam, que é comum do pessoal da esquerda, eles racharam a Associação Internacional dos Trabalhadores e criou-se uma vertente social-democrata que resolveu, diferentemente de Marx e Engels, participar da dinâmica da sociedade industrial capitalista. Os social-democratas começaram a perceber que, diferentemente do que Marx e Engels imaginavam, era mais interessante você, aqui e agora, ou seja, naquele contexto ali do século XIX, buscar melhorias, né, gradativas para as classes trabalhadoras, né, fazendo as reivindicações que já haviam sido feitas. Essas lutas, cartas do povo, quebradeira de máquinas, isso aí já existia antes de Marx e Engels, tá certo? Eles não foram originais nem pioneiros, não. Eles simplesmente tomaram de conta do movimento, a partir de uma proposição teórica deles, Marx e Engels, certo? Mas os social-democratas dizem, não, é possível a gente participar do jogo democrático, do jogo político, apresentando reivindicações ao Estado liberal e, na medida do possível, melhorando as condições das camadas operárias e camponesas. E foi efetivamente o que aconteceu. Não é? E foi efetivamente o que aconteceu. Ao longo do século XIX, esse setor dos trabalhadores que resolveu participar através das associações de trabalhadores, dos sindicatos, do embrião dos partidos, do futuro Partido Trabalhista Inglês, né, que foi se construindo ali no final do século XIX, né, através de uma organização chamada Socialismo Fabiano. Né? O que é o socialismo fabiano? É uma referência ao mundo romano, ao grande general Caio Fábio, que enfrentou o general romano, né? que enfrentou antes de Cristo ao comandante cartaginês Aníbal, né? E o general Caio Fábio, reconhecendo que não tinha capacidade de suas legiões enfrentar frontalmente Aníbal, ele optou por uma guerra de desgaste, certo? Uma guerra de confrontos, né, que iam desgastando o exército de Aníbal, que se movimentava pelo solo italiano, né, do antigo Império Romano. Quase como se fosse uma guerra de guerrilhas, isso é que se chama uma guerra de desgaste, tá certo? Você não podia enfrentar frontalmente, optava-se por uma guerra de desgaste. A referência ao general Caio Fábio, né, e aí daí o socialismo fabiano, é que os socialistas dizem assim, não, nós não estamos abdicando, né, de uma futura sociedade socialista. Só que, diferentemente de Marx e Engels, que apostavam na ideia de uma revolução dada ao empobrecimento da sociedade, segundo os social-democratas organizados na chamada Organização Socialista Fabiana, que é o embrião do Partido Trabalhista Inglês, certo? Eles vão dizer assim, olha, na medida em que a gente vai reivindicando melhorias para as condições trabalhadoras, nós vamos, aos poucos, dando uma dimensão socialista para o Estado liberal clássico.
certo? Essa é a ideia da social-democracia, tá certo? Ou seja, é no âmbito do Estado liberal clássico você ajudar a criar políticas que sejam de natureza social-democrata, ou seja, que incluam o máximo possível melhorias para as camadas trabalhadoras inglesas ali, né? Esse modelo de Estado, tá, convergente, olha, veja que os social-democratas, eles não, teoricamente, eles não abdicam do socialismo, mas ao invés de um confronto divergente, eles caminham para uma convergência de interesses com o empresariado, lançando a semente daquilo que um dia ficará conhecido como Estado de bem-estar social ou Estado social-democrata. Diferentemente do que pensava Marx e Engels, ou seja, os social-democratas estavam pensando na política. Certo? Ou seja, eles estavam saindo daquele determinismo histórico do desenvolvimento das condições materiais que deveria levar ao empobrecimento da sociedade capitalista e ao acirramento do conflito divergente entre empresários e trabalhadores. Os social-democratas estão apostando, não, peraí, não é bem assim. É possível a gente ter uma convergência de interesses na medida em que nós garantimos, no âmbito dessa convergência, melhorias de condições socioeconômicas para os trabalhadores em geral, operários e camponeses. Certo? Então, veja que é uma dinâmica política que vai se construindo ao século XIX, que ao mesmo tempo facilita a flexibilidade do Estado liberal clássico, né, na direção de se adaptar para enfrentar um problema não previsto, que era a pobreza econômica em larga escala, em decorrência natural das forças de mercado em rápida evolução, né, desencadeadas pela Revolução Industrial. Né? E, ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que atendia às reivindicações dos trabalhadores formuladas pelos social-democratas, ou seja, pelos segmentos das classes trabalhadoras que não seguiam uma orientação dogmática e utópica marxista engelsiana. Tá certo? Então, essa caminhada aí, né, essa dinâmica aí, que levará à transformação do Estado liberal clássico. Observe, preste atenção, olhe para os ministérios que existem. Né? A gente chama ministérios ou pastas. Né? Em alguns países, os ministérios são chamados de pastas. Mas veja que, como são interessantes, lembrando sempre do século XIX, o que é que nós temos? Temos o Ministério da Educação, temos o Ministério da Previdência, olha só, Ministério da Educação, Ministério da Previdência, o Ministério da Cidadania, né? Acho que é da Cidadania, da Mulher, da Cidadania, tem o antigo Ministério das Cidades, agora com outro nome. Né? Eu estou falando desses ministérios, Previdência, Educação, né? Ministério da Saúde, que são todos eles aspectos da questão social. Aspectos da questão social, educação, saúde, previdência, cuidar da aposentadoria, né? Dos mais idosos e tal, tá certo? Eles concedendo direitos, né? Na medida que eles contribuem para a previdência, né? Então, educação, saúde, previdência, cidadania, direito das crianças, dos idosos. Esse Ministério das Cidades, agora com outro nome, parece que é da Ação Social, né? O ministro até o cara do Rio Grande do Norte, Marinho, né? Responsável pelo saneamento básico, olha só, né? Ministério da Infraestrutura, certo? Quer dizer, são ações que visam melhorar as condições socioeconômicas da sociedade como um todo. Ora, evidentemente, aqueles que têm condições econômicas não precisam tanto disso. Então, é evidentemente que o foco são as camadas sociais mais desfavorecidas. O que são isso?
ministérios e pastas, né? Que alguns países, como já falei, os ministérios são chamados de pastas. São ecos, são consequências da questão social do século XIX, ou seja, o Estado foi para equacionar cada aspecto da questão social, foi desenvolvendo políticas que vão encarnar em instituições do Estado para resolver diretamente esses problemas. Então é por isso que eu deixei essa aula, basicamente para falar sobre o problema não previsto pela teoria liberal, conhecida como questão social, para você ver a dimensão que ela tem. Porque todos os países que fizeram revolução industrial, aí o Brasil entra, só que o Brasil vai ter uma dinâmica industrial retardatária em relação à Europa, à Inglaterra, em relação aos Estados Unidos, certo? A Holanda, né, a Itália, a França, etc. A Alemanha ainda foi unificada no final do século XIX. Né? Mas o Brasil enfrentará, ele repetirá, todos os países que fizeram revoluções industriais repetirão o mesmo processo, tá certo? Que a Inglaterra trilhou no século XIX. Certo? Então, quando for na próxima aula, né, eu falarei, né, das outras dificuldades encontradas pelo Estado liberal clássico que forçarão, né, a sua resiliência, ou seja, a sua adaptação. Só que na medida que ele fazia isso, certo? Ele, como Estado clássico, só tinha aquelas três funções, ele vai progressivamente, ao longo do século XIX, durante todo o século XX, aumentando de tamanho. Certo? Então, pensem para a próxima aula no que é que isso vai chegar. Tá joia? Obrigado.